Então vamos lá. Boa noite a todos, né? Hoje eu vou participar com a Antônia. Boa noite, Kátia. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Aqui também, graças a Deus, estamos bem. Agora a nossa paróquia aqui, né? Nossa diocese está começando a voltar aos eixos, né? As missas e tudo. Então a gente já vai caminhando de uma forma melhor. Graças a Deus. Graças Aqui a também Deus. a nossa diocese também já começando a abrir já. Graças a Deus a gente vai voltando ao normal, né? Se Deus quiser. Se Deus E se a quiser. comunidade também, né? Se a população colaborar, né? Com certeza. A gente vai necessitar, né, da colaboração de todos, né? Para a gente poder sair dessa juntos. Então, Kátia, primeiramente eu gostaria de te agradecer, né, pela presença, por poder nos abrilhantar aqui com a sua presença. O GED de Sete Lagoas, aqui de Minas Gerais, agradece imensamente, né, na pessoa da Vilma, que é a nossa coordenadora. Eu sou a primeira secretária, então a gente agradece imensamente a sua participação conosco. Eu é que agradeço o convite, né? De vocês. E espero atender à expectativa. Sou Deus quiser. apenas uma curiosa no possível, gosto de ler, gosto Uhum. de me inteirar pelas coisas. Não sou aquela da palavra, né? Não tenho o dom da palavra, mas a gente estudando, se organizando, a gente consegue pelo menos colocar o nosso pensamento, entregando sempre ao Espírito, né? Que nos conduza, para que a gente diga aquilo que é necessário, que é importante. Com certeza, eu acho que é o primordial, né? O estudo é a base uma das bases do nosso tripé, né? Então ele é essencial. Com certeza. Então, vamos iniciar com a invocação do Vinde Espírito Santo? Pode ser? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Pai, Espírito Filho, Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enche corações os dos vossos corações fiéis dos e fiéis acendei e neles o acendei fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai rogai, por nós. Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, rogai rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei esse. sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Então, Kátia, para a gente se iniciar, né? Eu gostaria que você se apresentasse, que eu creio que muitas das pessoas que estão nos assistindo, né, não te conhecem. Então eu também vou me apresentar, né? Porque a Bem, gente se conhece só por mensagens, né? Eu sou Mariana, eu tenho 29 anos, estou há 5 anos no cursilho, né? Sendo que há 3 já no GED de Sete Lagoas, hoje eu sou a primeira secretária. Eu fiz o cursilho em 2015, o cursilho para jovens, o nono cursilho para jovens daqui da Diocese de Sete Lagoas, Minas Gerais. meu nome é Antônia Cátia Pinheiro de Medeiros, sou da cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, sou nordestina. Atualmente estou como coordenadora do Grupo Executivo Regional Nordeste 2. Já estou no segundo mandato. Sim. Então, E sim.
Estamos aqui nos colocando à disposição de vocês para trabalhar um pouco esse tema, né? E mostrar qual é a importância do movimento do Conselho de Cristandade na igreja, né? Como membro da igreja. Sim, então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, né? E como você já falou, né, hoje o nosso tema, né, será a importância do MCC, do Movimento de Cristandade, Concílio de Cristandade, na igreja, né, a comunidade do povo de Deus. Então, pode ficar à vontade, que a gente está aqui para aprender e apreciar. Bom, o que nós vamos conversar hoje tem como embasamento uma leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, como também muito do material que eu estudei, que eu analisei, nós encontramos naquele livrinho Fundamentos do MCC, pré-concílio, pós-concílio, concílio e pós-concílio, né? Então, eu gostaria de começar lendo a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de 4 a 7, de 12 a 28. Ela será o embasamento para a nossa reflexão. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque, como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Aspirai os dons mais elevados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, eu fiz aqui um pequeno esquema para mim não me perder, já que eu não tenho esse costume de fazer essas pregações. Sim. Certo? Mas o Espírito Santo nos conduzirá e nos ajudará. Né? Com certeza. Nós todos juntos formamos o corpo de Cristo e individualmente somos membros desse corpo. O texto de São Paulo, que eu acabei de ler, vai nos ajudar a entender a importância de nos mantermos ligados a Cristo e automaticamente sobre a importância de nos sentirmos membros da comunidade do povo de Deus, igreja. Ele utilizou-se da imagem de um corpo para afirmar e nos mostrar que, para que este corpo funcione bem, é preciso que todos os membros estejam alinhados, conectados, né, incorporados, unidos, como uma verdadeira catraca. Esse corpo é Cristo. Nós somos os membros. Como a mão. A mão é formada por vários membros, né? Cada dedinho é um membro. Então, cada um de nós compõe o corpo de Cristo. Quis mostrar também a importância de interagirmos com Cristo, independente de quem somos e dos dons que recebemos. Então, que existe essa importância de que os membros interajam, que os membros atuem, exerçam a sua função, o seu papel. Para Paulo, cada membro tem uma função específica, tem a sua importância individual. Logo, se um membro falta, se um membro deixa de exercer sua atividade, o corpo torna-se ineficiente, ele fica pobre.
ele fica capenga, ele já não vai ter a mesma mobilidade, né? Ele começa a trabalhar de forma atrasada. Uhum. Então, o MCC é importante para a igreja, por quê? Porque foi configurada a ela, incorporada a ela, como um de seus membros. Como existem várias pastorais, vários movimentos, vários, né? O MCC é um deles. E foi através da ação do Espírito Santo que ele vem pertencer, vem tornar-se membro da igreja. E como se deu isso? Se deu isso com aquela historiazinha, né, que todos nós conhecemos sobre o início do movimento. Né? O Espírito Santo derramou sobre aqueles sacerdotes e leigos, né? Estão sacerdotes e leigos que moravam em Palma de Maiorca, vivendo aquela experiência do pós-guerra, onde todas as pessoas andavam desesperançadas de costa para Deus, distante de Deus, né? Devido a todo aquele sofrimento que eles tinham passado. E esse grupo preocupado, né, buscando reconduzir essas pessoas novamente ao caminho, né? Ao caminho de Jesus, né? Voltar-se para a igreja, voltar-se para Deus. E tudo começa com aquela peregrinação a Santiago de Compostela. Por isso que dizem que nós somos um movimento peregrinante, né? Porque nós começamos numa caminhada, numa peregrinação e continuamos nessa caminhada rumo à santidade. Verdade. Após a peregrinação, esse grupo vai continuar, né, a se reunir, a fazer experiências, a fazer encontros, e a partir desses encontros vai surgindo os discernimentos, né? E aí o Espírito Santo concede a esse grupo um dom, que é o nosso carisma, que para cada grupo da igreja, para cada movimento, para cada comunidade, o Espírito Santo sopra, inspira os primeiros a um carisma. E o nosso carisma é o quê? É evangelizar ambientes. Naquela época, o Espírito suscitava de que aquela comunidade, para melhorar aquela comunidade, era necessário o quê? Que houvesse uma evangelização, houvesse uma fermentação da palavra de Deus nos ambientes. Focasse nos ambientes para motivar, estimular essas pessoas. E à medida que o grupo vai sendo construído, à medida que essa mentalidade vai sendo construída, vai surgindo uma metodologia própria, né? Com o discernir, com o caminhar do grupo, vai construindo esse grupo, vai construindo uma metodologia. E essa metodologia a gente pode encontrar dentro da definição do próprio movimento. Né? Quando a gente olha para a definição do movimento, quando a gente entende a finalidade do movimento e o seu carisma, a gente começa a entender e a ver o quanto o movimento é importante dentro da igreja. E aí, a definição vai dizer que o movimento de curso de cristandade, ele tem um método próprio, que é querigmático, vivencial e testemunhal. Ou seja, a gente anuncia Jesus Cristo no nosso dia a dia, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com as nossas atitudes. O que para nós é um grande compromisso, porque muitos irão ler o Evangelho a partir da nossa forma de vida, né? Tem um anúncio, e esse anúncio deve ser realizado de forma profética em 3 etapas. Ou seja, o movimento ele tem 3 tempos definidos e que eles são consecutivos, são integrados e não pode funcionar um sem o outro. Qual é o método no movimento? É pré-concílio, concílio, pós-concílio. Não pode haver concílio se não existe um pré. Não pode existir um concílio de 3 dias se depois você não tem uma escola de formação, se você não tem um grupo, um núcleo de comunidade, uma pequena comunidade de fé, para que essas pessoas se motivem
a realizar a função final, que é evangelizar os seus ambientes. Então, a aplicação integral desses 3 tempos é o que determina a presença autêntica do movimento de cursilho de cristandade na diocese. Uma diocese onde o cursilho só tem os cursilhos de 3 dias e depois não acontece mais nada, ali não está existindo o movimento de cursilho de cristandade. Está apenas se fazendo retiros e cursilhos. Esse método vai ajudar o quê? Os participantes a responder ao plano de Deus, vivenciando a graça e os valores do reino no segmento daquela pessoa importantíssima que é Jesus de Nazaré. Ou seja, na vivência do fundamental cristão, que vai se concretizar no encontro conosco, no encontro com Deus, no encontro com a comunidade e no assumir a nossa responsabilidade apostólica. Os membros do cursilho, nós cursilistas, somos levados a formar núcleo de comunidades ambientais. E nesses ambientes somos motivados, né, a fermentar, a colocar o evangelho, dar o toque do evangelho na vida daquelas pessoas que ali habitam. Essa é a importância do movimento. Tornar os ambientes evangelizados, nutridos, alimentados pela palavra e pelo amor de Deus. Que são exatamente os núcleos de comunidades ambientais, ou pequenas comunidades de fé, ou alguns chamam de grupo, que os cursilistas farão com que o NCC atinja o seu objetivo. Sua função como membro da igreja, seu papel, a sua atuação na igreja. Vivam o seu carisma. Se nós vivermos o nosso carisma, nós estaremos cumprindo com a nossa função dentro da igreja, enquanto membro da igreja, né? Fermentar o evangelho o ambiente de maneira consciente e partilhada. Buscar, o cirista ele deve buscar viver a espiritualidade do NCC, que é uma espiritualidade fincada na radicalidade do projeto do Reino de Deus, centrada na pessoa de Jesus. Nós somos um movimento cristocêntrico. Temos a pessoa de Jesus como centro da nossa vida, como aquele rumo, aquele que a gente segue, aquele que a gente vê, aquele que a gente ouve. Num espírito peregrinante, ou seja, num caminhar constante rumo à santidade. Quem caminha com Jesus, caminha rumo a essa santidade. Busca alcançar essa plenitude de um dia ser santo. Talvez não um santo de altar, mas um santo ao pé da porta, né? Como diz o Papa Francisco. Essa espiritualidade ela deve estar encarnada nas realidades temporais. Nós devemos estar encarnados no nosso ambiente, na nossa vida, naquilo que nos rodeia, né? E devemos estar comprometidos com essas realidades. Não é só estar ali, mas é se comprometer com as coisas que acontecem no seu ambiente. Não se conformar com qualquer coisa, mas também apoiar aqueles que estão caminhando. Quer dizer, você tem que estar devidamente inserido dentro da sua comunidade, vivendo a sua experiência de santidade e buscando se santificar e santificar o outro. Né? Essa espiritualidade deve estar encarnada e ela deve estar comprometida com a realidade e com os critérios e valores das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são as nossas pérolas para a nossa vida. Se a gente vive as bem-aventuranças, com certeza nós estamos trilhando o caminho de santidade. E ela deve ser, as bem-aventuranças deve ser o programa de vida do cursilista, porque é o programa de vida do cristão. Ela vai nos ajudar, vai nos motivar a agir, vai nos levar a ser fermento, sal e luz no mundo. Nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. Né? Vivendo em constante, temos que ter uma vida de constante oração. Aquele que vê, ele ora.
numa formação integral. Aquele que discerne, que estuda, que se preocupa, ele procura ter uma formação integral, uma formação não somente do que acontece no nosso dia a dia, mas uma formação intelectual, mas também uma formação de igreja, uma formação do movimento. O que é que o movimento pede, o que é que o movimento diz, o que é que ele quer de cada um de nós. E tudo isso em busca de uma ação capaz de ir à raiz dos problemas, capaz de mudar a mentalidade e a vida daqueles que habitam determinado ambiente, sendo uma ação promotora de vida e de esperança. Essa é a verdadeira ação, é a ação transformadora, aquela que muda sua mentalidade, muda seu jeito de pensar, mas lhe enche de esperança. O Espírito nos incumbiu, o MCC, de evangelizar ambientes. Logo, podemos afirmar que fazemos parte da igreja, pois atendemos ao critério da eclesialidade que legitima qualquer movimento. Que critérios são esses? O primar da vocação de cada um à santidade. Nós, como movimento de curso de cristandade, professamos a fé na nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Comungamos de uma vivência sólida em relação ao Papa, né? Hoje o Papa Francisco, que um homem cheio de amor, talvez do tempo que eu conheço o Papa, eu nunca vi pessoa tão amável, eu nunca vi se amar tanto ao outro, né? Não julgar. Para mim, é aquele que não julga, né? É aquele que vê o outro como Jesus viu. O adúltero não é adúltero, ele é um ser, né? Zaqueu não é Zaqueu, Zaqueu não é corrupto, Zaqueu é um ser que pode ser mudado. Isso, para mim, Papa Francisco é fantástico. Vivemos em conformidade e participação na finalidade apostólica da igreja. E no empenho de uma presença contínua e marcante na sociedade humana. Somos um movimento verdadeiramente eclesial. Quem disse isso, quem está dizendo isso, não somos nós. Quem disse isso foi o Papa Paulo VI, na primeira Utreia Mundial do Movimento de Curso de Cristandade, que aconteceu em Roma, no ano de 1966, quando ele afirmou que, no MCC, o senso de eclésia é o norte que orienta, alavanca que move, luz e manancial que inspira e vitaliza. Veja que coisa mais linda, né? Como ele consegue mostrar o quanto, quando ele conseguiu perceber o quanto o movimento de cursinho de cristandade quer ser e é membro da igreja. Observamos que a igreja respeita os carismas dos movimentos, né? Que a igreja tem também esse lado de acolher o movimento, de se utilizar até dos próprios movimentos para conquistar o mundo e trazer as pessoas para a igreja. E isso é confirmado no documento de Aparecida, no número 313. Ele vai dizer assim, o documento diz assim: desejamos respeitar seus carismas e sua originalidade, procurando que se integre na mais plena estrutura original que acontece na diocese. Aí você vê, o movimento de cursilho é um movimento diocesano. Como nós estamos bem localizados, como nós estamos muito bem orientados e organizados, né? A igreja, lógico, precisa dos leigos, porque só o presbítero, só os padres, eles não vão conseguir atingir o mundo todo, porque somos muitos, né? E o mundo está cheio de atrações. Então, a igreja precisa de leigos inseridos no meio da massa. Nós vamos ser o canal entre o mundo e a igreja. Nós vamos trazer para a igreja o que acontece no mundo e vamos levar para o mundo
aquilo que a igreja está nos dando, está nos pedindo. Então, nós devemos estar em todos os espaços da sociedade para aí, na sociedade, no mundo, testemunhar Jesus com o nosso modo de agir, né? Com o agir cristão. É importante que ocupemos os espaços do mundo para que os outros possam perceber que somos diferentes, agimos de forma diferente, mesmo vivendo experiências comuns, que é possível estar na igreja e no mundo ao mesmo tempo, que é possível desfrutar as alegrias que o mundo tem, as coisas boas que o mundo tem, mas também as coisas que a igreja nos dá. Com certeza. Já o documento de Puebla, no número 786, vai mostrar a importância dos leigos e leigas e reafirmar o nosso campo de ação ao dizer: os cristãos leigos são homens e mulheres da igreja no coração do mundo. Homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Por isso que nós estamos mais uma vez no local certo, né? Estamos nos ambientes, agindo nos ambientes. Não podemos limitar, então, a nossa missão de evangelizadores de ambiente aos espaços das igrejas templo. Limitar dentro do trabalho das sacristias. É importante que estejamos na sacristia agindo como catequista, trabalhando na liturgia, sim, mas o nosso foco é o mundo também. Também não podemos restringir a área da sede do GED. No GED nós somos todos bonzinhos, caridosos, e o nosso agir depois não condiz. Ou nas reuniões de grupo, nas pequenas comunidades de fé. Pelo contrário, a ordem de Cristo tem como princípio básico a superação de todos os limites e fronteiras. A ordem para nós cursilistas é formar núcleos de comunidade cristãos, com a participação de cursilistas e pessoas não cursilistas, nos nossos ambientes habituais. E aí buscar transformar esses ambientes, ou seja, cristianizá-lo. Levar Jesus, colocar Jesus dentro desse espaço onde a gente trabalha, onde a gente vive, na rua, até num local de lazer. Evangelizar é a principal missão da Igreja Católica, que atende ao apelo de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 16:15. Essa é a chave do cristianismo. Ide e evangelizai. Fazer aquilo que São Paulo tão bem fez, né? Não tem exemplo, né, daquele que levou a mais distante o evangelho, senão como São Paulo. E ao atender este mandato, assumimos a missão recebida no batismo, de sermos multiplicadores da palavra, da verdade de Jesus. Não é só a sua palavra, é a verdade, já que a sua palavra é a verdade. E é exatamente no mundo, na secularidade, que nós estamos chamados a agir. É no meio do mundo que Jesus nos quer. E ele mesmo diz, não vos peço, né, quando ele faz a oração ao Pai, não vos peço que os tires do mundo, mas sim que os preserve do mal. Está lá em João 17:15. Esse evangelizar a toda criatura, para nós, deve soar como ide e resgatai os batizados afastados para a casa do meu Pai. Eles são a nossa primeira meta, é o deixar pescar fora do aquário. É muito fácil pescar no aquário. Avançai para as águas mais profundas e ali lançai as vossas redes. Lucas 5:1. Saia das águas rasas, tranquilas, às quais você está acostumado a navegar. E vai além da sua casa, além da sua rua, do seu colégio, da sua universidade, do seu trabalho, para buscar aquele que precisa conhecer o rosto misericordioso de Jesus. Esse agir é o tornar o NCC membro ativo da igreja, da comunidade do povo de Deus. Sejamos uma igreja em saída, em busca daqueles que estão distantes de Deus, ouvindo, acolhendo, com ternura, oferecendo a nossa amizade, usando sempre a linguagem do testemunho vivencial como forma de anúncio.
e tendo sempre a humildade de pedir ao Pai que não nos falte a presença do Espírito Santo a nos guiar. A riqueza da nossa igreja reside na diversidade de carismas. São muitos os movimentos, são muitos os serviços, muitas comunidades novas, todas atuando com a sua espiritualidade, com a sua maneira própria de anunciar, que vem colaborando com a igreja no processo de evangelização. Então, cada grupo com sua espiritualidade e com seu carisma. Então, nós devemos evangelizar com o nosso carisma, procurando conhecer o nosso movimento, os fundamentos do movimento, e assim colocá-lo em prática. Porém, nenhum grupo, nenhum movimento, nenhum serviço é maior do que o outro. Todos são iguais, todos são importantes e indispensáveis ao corpo que quer estar ligado aos seus vivos. A nossa missão nesse contexto evangelizador é criar núcleos de comunidade. E se não conseguimos realizar, não estaremos realizando o que o Espírito entregou como missão lá em Maiorca. O nosso carisma que é evangelizar ambientes. O nosso método não estará sendo aplicado corretamente, nossa contribuição para a edificação da igreja não estará completa se nós não conseguirmos evangelizar ambientes, criando núcleos de comunidade. Por isso, São Paulo nos chama a aspirar às coisas do alto, e o caminho para isso é o amor. Somente quem ama é capaz de fazer as coisas conforme a vontade do Pai. Para nós cursilistas, fazer a vontade do Pai é assumir o nosso carisma e, através dos núcleos de comunidade, conseguir fermentar de evangelho o maior número de ambientes possíveis em nossas dioceses. Assim, estaremos sendo úteis e eficientes, exercendo o nosso papel. Essa é a importância do MCC para a igreja. Servir com amor, colocar em todos os ambientes líderes cristãos capazes de testemunhar com suas atitudes o projeto do reino. Ou seja, fazer o mundo experimentar o amor de Deus. Espero não ter estourado o tempo. Não, foi uma... Às vezes eu falo demais. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu espero ter contribuído com vocês. Que tenha sido esse o objetivo. Foi mais do que uma aula, né? Que a gente acabou de ter aqui. Foi um ensinamento, um aprofundamento sobre o nosso carisma, né? Sobre a nossa missão de cursilista, sobre o que o MCC representa, né? Para a gente, para a nossa comunidade, para a nossa diocese. Foi uma aula mesmo, né? A gente agradece imensamente a sua participação, a sua disponibilidade. Que mesmo de longe, né, às vezes a gente nem se conhece, conversa com um, conversa com o outro, consegue um contato, né, para poder engrandecer as nossas lives, né, poder fazer esse intercâmbio. É muito gratificante para a gente, né, mesmo a vários milhares de quilômetros de distância, a internet pode nos juntar. Eu agradeço imensamente. Se a pandemia tem algo positivo, pelo menos um movimento de unir pessoas de norte a sul, desses encontros virtuais, ela colaborou bastante. Com certeza. E a gente daqui de Sete Lagoas, a gente adora um sotaque nordestino. Nós temos que coisa boa! A gente tem a Ilka, que é, se eu não me engano, da Paraíba, a gente tem o Amintas, que é baiano, então a gente gosta bastante desse sotaque aí. Sempre que a gente puder, a gente manda uma mensagem, a gente combina novas lives, novas oportunidades. Tá bom, obrigada. Fica à disposição de vocês. Amém. Vamos encerrar com a oração? Uhum. Nós os agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Paulo Apóstolo.
rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre Terceiro. nós. Amém. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal. É a Rosa, Luciene, Geórgia, Thales, Rodolfo, Ilka, a Vilma, nossa coordenadora, está conosco também. Então, mandar um abraço para todo mundo aqui que está assistindo, né? A nossa live, o Luciano Jordão também. E Vilma, aqui, nossa coordenadora, está falando que a Odaísa também é nordestina. Então, nós temos 3 nordestinos aqui com a gente. Então, é agradecer mais uma. Nordestino é bicho cabido, cabe em todo canto. Com certeza. Então, muito obrigada, Kátia. Até a próxima. Obrigada também. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Com Deus.